Bom dia. Dando sequência, então, às nossas atividades científicas, as nossas reuniões são realizadas todas as segundas-feiras. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Francisco José, nome cumprido, igual ao conhecimento dele. O professor Francisco, nosso amigo Franzé, ele especializou-se, ele fez endocrinologia, medicina, endocrinologia, especializou-se em doenças do metabolismo ósseo. E é uma referência hoje nacional e internacional. E nós temos o prazer imenso de recebê-lo aqui hoje, Franzé. Sem dúvidas, virá aclarar, você vai falar para nós sobre osteoporose, mas na nossa conversa aqui offline, já pude ver que o alcance do ambulatório do serviço que ele coordena, ele está muito além da osteoporose. A osteoporose, ao que parece, é a ponta do iceberg de uma alteração metabólica extremamente frequente, extremamente comum, extremamente importante, né? Para todos os seres, principalmente a mulher, que ela tem um período específico em que essa mazela, essa doença, essa alteração passa a povoar, não sonhos, mas os pesadelos da mulher na fase da climatério e a fase que vem adiante. Então, é com essa expectativa de aprendizado que nós esperamos, nós te acolhemos. Muito obrigado antecipadamente. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar hoje aqui, né? Foi a professora Silvana que me convidou, eu agradeço a ela e a vocês pela presença. A gente vai falar de osteoporose, que é uma doença que atinge os ossos, né, como vocês sabem, e que, portanto, é o nosso órgão de sustentação do corpo e que envolve praticamente todas as especialidades. Mas, em particular, né, no tratamento, no cuidado da osteoporose, estão envolvidos os ginecologistas, o ortopedista, o reumatologista, o geriatra, o endócrino. Então, é uma doença de múltiplos interesses. Inclusive, o nosso congresso congrega todas essas especialidades. Aí eu, como presidente da comissão científica desse evento brasileiro, quem tiver interesse, ele vai acontecer de 10 a 13 de outubro em São Paulo. Esses são os pontos que nós comentaremos. E é extremamente importante, né, pessoal, a gente relembrar que o tecido ósseo é um órgão de armazenamento. Assim como é o tecido adiposo, o osso também é um sítio de armazenamento, sendo que o tecido adiposo armazena gordura, e quando a gente vê a silhueta do ser humano hoje, né, que prepondera a obesidade, a gente vê que o tecido adiposo foi programado para ter uma grande capacidade de armazenamento. Então é só você dar condições que a pessoa possa armazenar, e vai armazenar, não chega a ser ilimitado, mas é bastante grande. Com o tecido ósseo, infelizmente ou felizmente, isso não acontece. E talvez seja por isso que a osteoporose seja um problema hoje, né? A gente estava comparando aí em relação ao tecido adiposo, inclusive o tecido adiposo tende a aumentar quando a gente envelhece, né? A gente gasta menos energia, parece que armazena mais. Com o tecido ósseo, acontece o contrário. A tendência é que ele sirva de reserva para cálcio, e a gente lança mão frequentemente desse sítio de depósito, retirando o cálcio para preservar o nível de cálcio no sangue, que é extremamente importante que a gente mantenha. Esse é um ponto importante. Uma outra coisa que está clara aqui, a gente não vê, né? Mas quem gosta de ossobuco, tem outros que gostam mesmo de comer o tutano, sabe que o tecido ósseo armazena gordura, mas não só armazena gordura, é o sítio de depósito da medula óssea. Então vocês vejam, se a gente aumentar muito o conteúdo mineral, tiver um osso extremamente mineralizado, vai perder espaço para a medula óssea, que também é onde a gente faz hematopoese. Existem doenças, a osteopetrose, que acontece isso.
aquele espaço da medula óssea é ocupado pelo osso. E aí também não é bom. A gente não tem hematopoiese e o indivíduo morre com anemia. Tá certo? Então, vocês vejam que, diferentemente do tecido adiposo, o tecido ósseo não foi programado para ser um tecido que tem uma grande capacidade de limite. Existe um limite muito maior e a gente utiliza. Talvez por isso, né, eu acho que é fantástico a capacidade do ser humano de se reinventar. Eu acho que no futuro vão existir tratamentos eficientes que vão preservar essa estrutura tão importante para a qualidade de vida. E hoje a gente está tentando já lutar contra isso, contra o processo de envelhecimento, em que a gente vai perdendo a eficiência na manutenção da massa óssea. Então é importante, principalmente vocês jovens que fazem ginecologia, que se interessem por essa doença e tratem, porque uma das coisas que se observa hoje, né, as primeiras drogas que se mostraram eficientes para tratar a osteoporose foi há cerca de 2 décadas atrás, em 1995. Vocês vejam que o tratamento da osteoporose é recente. E aí se observou, começou-se a observar um declínio de fratura nos Estados Unidos. Infelizmente, se viu uma pequena taxa de efeito colateral desses medicamentos, que é a necrose de mandíbula e a fratura atípica de fêmur. É extremamente pequena, em torno de 0,1%, às vezes até menos, das pessoas que usam esse medicamento. Isso caiu na imprensa leiga e se viu de medo, tanto de paciente quanto de médico em prescrever. E aí está se observando de novo um platô e uma tendência de aumento de fratura novamente nos Estados Unidos. Então é importante que a gente entenda, né, e prescreva adequadamente esses medicamentos que diminuem o risco de fratura e que, portanto, preservam a qualidade de vida e até a vida das pessoas. Então, falado isso, né, é importante a gente lembrar que o tecido ósseo é responsável pela sustentação do corpo, proteção a outros órgãos mais sensíveis, possibilita a execução de atividade motora tanto grosseira quanto fina, e ele também tem essa importante atividade metabólica, como eu já salientei, de cálcio e fósforo como sítio armazenador, e também se sabe que hoje o tecido ósseo é um órgão endócrino, produz hormônios como o FGF-23, que controla o metabolismo de fosfato, controla a síntese de vitamina D, e essa proteína que a gente usa como marcador de formação óssea funciona como hormônio e é responsável por também auxiliar na regulação da secreção de insulina e na sensibilidade à insulina. Lembrando aqui, né, a estrutura óssea, talvez esse aspecto e a dificuldade de se analisar o tecido ósseo dificultou muito o conhecimento sobre esse tecido, mas a gente sabe hoje que é um tecido extremamente ativo, né, como parte aqui da manutenção da sua atividade metabólica, que a gente tem, é o único tecido, é o único tecido que existe uma célula própria responsável por sua autolise, que é o osteoclasto. Então, sempre que existe alguma lesão no tecido ósseo, há uma formação a partir de célula-tronco hematopoética, é convocada a se diferenciar, esse osteoclasto faz a lise óssea e depois vem a recomposição com os osteoblastos, né? Vocês vejam que a reabsorção óssea é relativamente rápida, se faz em torno de 2 semanas, enquanto a formação óssea é um pouco mais demorada, que acontece em torno de 2 a 6 meses. Então, vocês vejam que a reabsorção óssea é rápida. 2 semanas, ele completa o serviço dele. Para a gente recompor o que reabsorveu, leva de 2 a 6 meses. Então, sempre que existe uma taxa de remodelação aumentada, a gente tem uma tendência de perder massa óssea. Por quê? A reabsorção é mais rápida do que a formação. É isso que acontece numa situação que vocês lidam muito, que é a menopausa. Quando cai o estrógeno, há uma mudança, né, no padrão, no perfil bioquímico dessas células que favorecem a reabsorção e a formação não consegue acompanhar, e nessa fase a mulher perde cerca de 2 a 3% de massa óssea por ano. Aqui está a situação, né, que a gente comentou da menopausa, onde há deficiência de estrógeno. Isso vai fazer, se achava
que era o osteoblasto, na realidade é o osteoblasto, mas principalmente o osteócito, quem produz RANQ-L e osteoprotegerina, principalmente, quando o estrógeno cai, há um aumento da produção do RANQ-L, aqui nessas bolinhas verdes, né, representado. Então, com a queda do estrógeno, o osteoblasto passa a produzir mais RANQ-L, que vai se ligar às células indiferenciadas da linhagem de osteoclasto, que vai estimular tanto a diferenciação dessas células em osteoclasto, como também vai estimular o osteoclasto maduro a fazer a sua ação de reabsorção óssea. E vocês vejam, o osteoblasto, o osteócito, produz essa substância, o RANQ-L, que estimula a osteoclastogênese, mas ela também produz uma outra proteína, a osteoprotegerina, que é uma molécula que serve para inativar o RANQ-L. Na situação de menopausa, com a deficiência de estrógeno, acontecem as duas coisas: aumento da produção do RANQ-L e diminuição da osteoprotegerina. Daí porque, quando a mulher entra em menopausa e ela faz uso de estrógeno, você reverte essa situação e impede que haja esse aumento de produção de RANQ-L, diminuição de produção de osteoprotegerina, e você tende a manter a massa óssea, né? Então, sempre que possível, para a saúde óssea, é importante a presença do estrógeno. Eu não vou entrar aqui na questão de estrógeno terapia, que vocês são muito mais conhecedores dessa matéria que eu, mas não resta dúvida que para o tecido ósseo, o estrógeno é benéfico. Um outro conhecimento da biologia óssea, né, vocês vejam como todo esse conhecimento, pessoal, é a partir de meados da década de 90. Quase todo o conhecimento que a gente tem sobre o metabolismo ósseo é de cerca de 2 décadas, por isso talvez a gente esteja padecendo um pouco, né, que a gente está numa fase de aprendizado muito rápido. Então a gente falou de 2 moléculas, o RANQ-L e a osteoprotegerina, que foram conhecidas aí na década de 90, e já surgiu um tratamento que inativa o RANQ-L, atua como se fosse a osteoprotegerina, um anticorpo contra o RANQ-L. E agora nós vamos falar de um outro conhecimento da biologia óssea, que surgiu a partir da observação de doenças, como uma que eu já falei para vocês, a osteopetrose. De onde vem, qual que é o mecanismo que surge essa doença, que a gente forma muito massa óssea, que até a gente perde espaço para ter medula óssea? É porque o osteócito produz uma substância que é a esclerostina. Essa esclerostina, quem produz, é comandada pelo gene SOST, e ela se liga a um correceptor de proteína importante de estímulo da osteoblastogênese, que são as proteínas Wnt. Quando a esclerostina está ligada ao seu receptor aqui, o LRP5, ela impede que a Wnt se ligue ao receptor e estimule a osteoblastogênese. Vocês vejam, eu tenho que chamar de novo a atenção que a osteoblastogênese é uma atividade controlada pelo nosso organismo. Essa via Wnt, ela é constitutivamente inibida. A gente falou de um mecanismo, o osteócito produz essa substância que se liga ao receptor, impede que a proteína estimuladora se ligue, e na própria célula, né, imatura quanto o osteoblasto, a beta-catenina, ela vive inativada por um complexo proteico, né? Aqui, esse complexo proteico fosforila a beta-catenina e leva para que ela seja degradada pelo sistema de potassoma intracelular. Quando existe um estímulo, por exemplo, quando a gente faz exercício, ou quando um paciente que tem osteoporose toma teriparatide, a proteína Wnt se liga a esse receptor, traz aquelas proteínas que estão aqui para se ligar ao seu receptor, inibe essa enzima que fosforila a beta-catenina fica livre e vai para o núcleo estimular os elementos responsíveis e vai estimular tanto a osteoblastogênese como a atividade de osteoblasto. Essa via aqui fica constitutivamente inibida, impedindo que a gente tenha formação óssea constante e, portanto, controla a formação óssea. Tá? Moral da história, pessoal, com esse conhecimento aqui, hoje a gente já está estudando, possivelmente vai ser se tudo der certo, não tiver nenhum efeito colateral importante, está se estudando o efeito do anticorpo
ante essa substância aqui, anti-esclerostina. Já está numa fase 3 avançada. Se não tiver nenhum problema, é possível que o FDA libere essa droga para tratamento e vai ser um avanço significativo no tratamento da osteoporose. Tanto esse inibidor quanto esse outro aqui, o DKK1, atualmente está em fase de estudo, a anti-esclerostina, estudo mais avançado. Eu espero que daqui a 2 ou 3 anos a gente tenha essa opção de tratamento da osteoporose. Queria fazer só essa introdução rápida, e aí a gente vai entrar na parte clínica mais efetiva. Vocês vejam aqui a questão da evolução da massa óssea, né, que é baixa quando a gente nasce e aumenta com o passar do tempo, principalmente as primeiras décadas de vida. Vocês vejam que a gente tem, mas é curta, essa fase positiva de aumento da densidade mineral óssea, dura cerca de, no máximo, 2 décadas, 3 décadas. Depois vem uma fase também relativamente curta de uma relativa estabilidade, e a partir dos 40, 50 anos, a tendência é da gente perder massa óssea. Então, quando a gente fala de prevenção de osteoporose, né, pessoal, na realidade, a gente deveria cuidar dela a partir da infância, né? A saúde óssea que a gente tem, quanto mais massa óssea a gente forma na infância, maior vai ser a chance da gente ter menos problema com a osteoporose no futuro. Então, é importante que a gente forneça as condições adequadas para as crianças formarem seu potencial genético de formação óssea, que a gente também preserve o máximo possível essa fase de estabilidade e que depois a gente corra atrás, diminuindo a taxa com que a gente perde massa óssea a partir dos 40 anos. E essa fase, a gente hoje está vivendo cerca de metade ou mais da vida da gente nessa situação negativa aqui de tendência de perda de massa óssea. Há quem diga, né, essa fase ali de formação é tão importante que a osteoporose é uma doença pediátrica com repercussão geriátrica. Mas não é fácil, né? São muitos os fatores que estão envolvidos, desde a questão racial, o sexo, vários genes estão envolvidos, a questão nutricional, principalmente prestar atenção com relação ao conteúdo de cálcio, vitamina D e proteína na dieta. A contribuição dos hormônios, também existem vários hormônios envolvidos, a gente já falou do estrógeno, mas evidentemente o hormônio do crescimento e seu parceiro, o IGF-1, os esteroides, a gente falou do estrógeno, mas também, por exemplo, cortisol, a testosterona, todos têm impacto. O hipertiroidismo leva à perda de massa óssea, então o T3 e T4 são importantes. Hábitos também é um outro componente. A gente sabe que o osso, para ser estimulado, a formação óssea, para ser estimulada, precisa que ele sofra impacto. Então, quanto mais a gente faz exercício e exerce efeito mecânico sobre o tecido ósseo, isso tem efeito estimulante sobre a formação e a preservação óssea. E, evidentemente, tabagismo e etilismo não ajudam em nada também para o desenvolvimento e a manutenção da massa óssea. E várias doenças, né, e drogas, a gente sempre lembra que o glicocorticoide, que é a principal causa, né, entre os remédios de induzir tanto a perda quanto a piora da qualidade óssea. Infelizmente, aqui no Brasil, o corticoide se vende meio sem controle. Então, no resumo da história, né, pessoal, a massa óssea de um adulto corresponde ao que o indivíduo formou durante a fase de desenvolvimento, menos a taxa de perda. Então, a gente pode atuar aí, né, a fase de desenvolvimento corresponde à fase de poupança que a gente vai contar com ela, só com ela para o resto da vida. Então, é importante que a gente esteja atento a essas situações. E a osteoporose, no fim, é a doença, né, mais frequente no ser humano. A gente já falou aqui até porque, né, esse tecido ósseo não foi feito para ter uma condição ilimitada de armazenamento de massa óssea, de cálcio, e, portanto, ela, né, o osteometabolismo é quase que previsível, né, que surja com a idade, que a gente perde massa óssea com o tempo. Ele é o distúrbio mais frequente ósseo do ser humano e caracteriza por redução da resistência óssea e, consequentemente, maior tendência de fratura. O avanço significativo até a década de 90, pessoal, do ponto de vista médico, o diagnóstico de osteoporose é quando a pessoa fraturava. Ah, fraturou, o que faz? Não sabia o que fazer, era só ortopedista
que fazia a reparação da fratura óssea. Felizmente, hoje a gente passou a ter uma ferramenta que a gente consegue identificar a predisposição à fratura antes que ela aconteça, que foi um avanço significativo, né? A Organização Mundial de Saúde estabeleceu critérios baseados na densidade mineral óssea do diagnóstico de suscetibilidade à fratura, mas a gente precisa avançar que esse exame não consegue reconhecer todas as pessoas que têm predisposição à fratura, porque tem outros componentes que determinam resistência óssea que a gente não tem maneira adequada, clínica, de quantificar, que a gente agrupa como qualidade óssea. A gente vai voltar a esse tema. Então, a osteoporose é uma doença silenciosa, né? É até bom que as pessoas tenham ideia quando tem dor óssea, isso é osteoporose. Na realidade, a osteoporose não dói. Dói quando a pessoa tem fratura, e muitas vezes até a fratura a pessoa não percebe, que é a fratura mais comum, que é a fratura de coluna. Aí essa sim, quando a pessoa sente dor na coluna pela osteoporose, muitas vezes o indivíduo já teve fratura e não sabe, né? Então, a gente tem que estar atento e fazer uma busca, reconhecer de quando a gente deve avaliar a osteoporose nas pessoas antes que elas tenham fratura. Então, é importante que a gente tenha uma estratégia que envolve uma anamnese dirigida. A gente se preocupe com esse problema e veja quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose e se eles estão presentes nos nossos pacientes antes que eles fraturem. Então, a estratégia é você observar questão de idade. A idade é um fator determinante, como a gente falou, do surgimento da osteoporose. Então, a gente vai pedir esse exame dependendo da idade. Peso. Aí vocês vejam que o tecido ósseo tem uma tendência de ir na contramão de outras doenças, né? Enquanto se fala muito da obesidade, que a obesidade é um distúrbio metabólico mais frequente do ser humano e que traz outras doenças, então todo mundo quer combater a obesidade. Por outro lado, pessoal, a osteoporose é uma doença da magreza, né? Então, em geral, a pessoa magra tende a ter maior risco de fratura que uma pessoa com peso normal. Então, também não é aconselhável essa questão da cultura da magreza, isso também não é saudável, principalmente para o tecido ósseo. Mulheres que têm anorexia nervosa, mulheres que são extremamente ciosas com relação à perda de peso, isso também não é ruim para esse aspecto da nossa saúde. Isso eu não estou fazendo apologia da obesidade. Esse é um outro aspecto, né, que a obesidade, a pessoa tem massa óssea maior, mas o risco de fratura não é diminuído no obeso. Moral da história, o ideal é a gente ter um peso normal. Então, a questão do peso é importante. História familiar, existe a questão genética. Quem tem pai e mãe que tiveram fratura, principalmente de quadril, é um fator de risco importante. Evidentemente, a gente reconhecer as doenças que levam à osteoporose, os hábitos a gente já falou, né? Etilismo, tabagismo, algumas drogas. E no exame físico, pessoal, a gente está atento. Eu falei do peso, ver se a pessoa já tem indicativo de fratura, eu vou mostrar para vocês. E lembrar, né? É uma dificuldade no nosso ambulatório, todas as pessoas medem a altura. A gente não mede a altura só de criança. A altura não é um parâmetro de saúde só em criança quando está desenvolvendo. É também no adulto que está perdendo a altura. Então, no nosso ambulatório, foi difícil a gente implantar isso, pedir que as pessoas toda semana tira o sapato, vai lá e mede a altura e a gente vê se está mantendo ou não. Na clínica civil, os meus pacientes de vez em quando tem que voltar. Volta lá para medir a altura. Vocês meçam e prestem atenção. Se o paciente perdeu até 2,5 centímetros de perda de altura, possivelmente não é fratura de vértebra, é redução de espaço entre os corpos vertebrais. Mais de 3,7 centímetros é bastante indicativo e você deve pedir radiografia de coluna vertebral, torácica, lombar, nesses pacientes. Um outro aspecto é você colocar o paciente de frente à parede, ver se ele consegue encostar o occipital. Se não encosta, muito provavelmente isso pode refletir cifose torácica e possível fratura de vértebra lombar e torácica. Outro também do exame físico, você pode colocar a mão no espaço entre costal e a sínfise e a crista ilíaca, desculpe. E normalmente no adulto tem um espaço que você coloca 4 dedos nesse espaço.
Se esse espaço reduz, refletindo desabamento da coluna, esse vai estar encurtado. Isso também é um sinal indireto, tardio, mas que serve para a gente ver, numa primeira consulta, se o paciente tem evidência de fratura. Tá certo? A gente chama a atenção que aquele exame que a gente falou, né, a densidade mineral óssea é extremamente importante na medida em que ela reduz, aumenta o risco de fratura, mas vocês vejam como a idade é importante para determinar a densidade óssea e o risco de fratura. Vocês vejam que uma pessoa com 50 a 59 anos, tendo a mesma densidade óssea de uma pessoa de 80, o risco da pessoa de 80 fraturar é muito maior que a de 50. Então, por isso, a gente vai falar depois, dependendo da idade, vocês devem pedir o exame de densitometria óssea para todas as pacientes de vocês, porque a própria idade é um determinante, é um fator de risco importante. Então, a gente já falou do peso, agora nós estamos falando da idade, né? E na medida em que você agrega fatores de risco, pessoal, aqui vocês têm, né, densidade óssea, na medida que diminui, aumenta o risco de fratura, mas também na medida em que aumenta os fatores de risco, isto é, idade, genética, prestar atenção, se pai e mãe já tiveram, se a pessoa já teve fratura osteoporótica, se fuma, se bebe, também vai aumentando a chance de fratura. Então, a gente deve prestar atenção nas nossas consultas de cidade. E aí, esses são os fatores que são muito valorizados na avaliação, pessoal. De novo, idade, o sexo feminino, o peso, história pessoal de fratura, história parente de primeiro grau de fratura, tabagismo, corticoide, alcoolismo e algumas doenças que levam à osteoporose. Baseado nesses critérios, vários pesquisadores de diversos países montaram algoritmos que nos ajudam a identificar as pessoas com maior risco e até parâmetro quantitativo a partir do qual a pessoa deve tratar a osteoporose. Leva em conta exatamente isso aqui. O mais conhecido desses algoritmos é o FRAX. Até a Maria Célia, outro dia, me perguntou, a FRAX já está no Brasil? Não está como está nos outros países, pessoal. O Cristiano Zerpini, respondendo aquela tua pergunta, eu fui atrás, Célia. Está publicado nesse trabalho aqui, que tem uma maneira que não é a ideal, mas se vocês quiserem usar, você vai lá no FRAX, pega essa referência aqui, coloca a bandeira brasileira e vê qual é o número do FRAX que dá quando você coloca aqueles critérios, idade, peso e tal, e coloca o resultado do paciente, de acordo com a idade, aqui, ó, nesse gráfico. E aí você vê se o paciente você deve tratar ou não, tá certo? Isso não é como está estabelecido nos outros países, pessoal. Nos outros países, né, o órgão regulador de saúde determinou qual que é o nível do corte e tal. A própria ferramenta já te dá o número e você sabe qual que é. A gente não fez isso ainda, tem isso aqui que não foi, né, aceito por toda a sociedade, isso não foi discutido, está só uma sugestão nesse trabalho, não é a situação ideal. Recomendações para a gente pedir, então, densidade mineral óssea. Como eu falei, pessoal, a idade é um ponto importante para vocês, querido com mulher. Todas as mulheres acima de 65 anos, mesmo que elas sejam saudáveis, não tenham nenhum fator de risco. Antes disso, entre a menopausa e 65 anos, quando tem fator de risco. Então, se você tem uma mulher que entrou em menopausa e é fumante, é alcoólatra, tem um peso muito baixo, você deve solicitar. E homem, entre 50 e 70 anos, não é o caso de vocês, né? Quer dizer, hoje tem a questão do transgênero, que é uma situação à parte, né? Solicitar DMO antes dos 50 anos para quem já teve fratura. Aqui está, pessoal, né, um gráfico clássico da Organização Mundial de Saúde que mostra por que se estabeleceu o critério de -2, vocês podem ver nessas barras claras. Diminui a densidade mineral óssea, o T-score vai diminuindo, quando chega em -2,5, o risco de fratura é em torno de 30%. Né? Então, por isso que foi escolhido o corte, porque aumenta muito a taxa de fratura na medida que o T-score diminui.
Então, esse valor aqui, menos 2,5, foi estabelecido como a OMS como o balizador do diagnóstico. Esse mesmo gráfico mostra uma outra coisa. Vocês veem aqui em barras azuis mais escuras, é o número de fraturas. Vocês vejam que a taxa de fratura vai aumentando na medida que o T-score diminui, mas aqui pega um número pequeno da população. Vocês vejam que já está no rabinho da curva populacional. E vocês vejam que o número absoluto de fratura, na realidade, é até maior quem tem densidade maior. Por exemplo, essas pessoas aqui, ó, estão com menos 1, e a taxa de fratura, o número, não a taxa, o número de fratura, é maior do que o que acontece com as pessoas com o número de fratura é maior do que quem tem menos 2,5, ó. O número de fratura. Por quê? O número de pessoas aqui é muito maior. Você está no pico aqui do número populacional. Então, vocês vejam que a densidade óssea é um parâmetro, mas a gente não consegue medir todos. A gente tem que avançar, trazer outras ferramentas. Por isso que a gente deve considerar nos nossos pacientes não só a densidade óssea, mas os fatores de riscos que prejudicam a qualidade óssea. Tabagismo, etilismo, peso, uso de medicamento e doenças. Tá? Aqui está o exame, que foi um avanço, né? Vocês vejam aqui coluna vertebral, a gente mede de L1, L4, o T-score, que é o que a gente baseia, nesse caso aqui o paciente tem menos 3,5, e tem o Z-score que a gente usa para as pessoas com menos que 50 anos, que é uma outra situação, não vou comentar aqui, se vocês quiserem a gente pode perguntar, podem perguntar depois. O diagnóstico, também clássico, vocês sabem muito bem. Uma coisa importante que muitos médicos não fazem é considerar a possibilidade do paciente ter osteoporose secundária. Sempre que a gente tem um diagnóstico de osteoporose, a gente deve buscar e fazer em todos os pacientes esse conjunto de exames aqui, pessoal. A gente dosa cálcio plasmático em todos os pacientes que têm osteoporose. Porque se o cálcio estiver elevado, e é bastante frequente, hiperparatiroidismo primário assintomático muitas vezes. Então, o cálcio faz parte, calciúria de 24 horas, cálcio aumentado faz parte de cerca de 10 a 15% das pessoas que têm osteoporose, numa doença chamada que é calciúria idiopática. TSH, hipertireoidismo assintomático é comum em pessoas idosas. Dosar vitamina D, hemograma e VHS. Se a pessoa tem anemia e osteoporose com VHS aumentado, é sugestivo de mieloma. E a gente faz enzimas hepáticas e função renal. Esses exames aqui a gente faz em condições especiais. Então, você procura doença celíaca em quem tem história de diarreia, eletroforese de proteínas em quem tem anemia, e vai investigar Cushing quando necessário. Mas esses exames aqui você deve fazer em todos os pacientes para descartar doenças mais comuns. E vai indicar, a gente indica tratamento, né? A situação mais estudada é mulher na menopausa. Em todas as mulheres que estão pós-menopausa, que têm o T-score compatível com osteoporose, aqui seguindo a Sociedade Americana de Menopausa, né? Quando está entre 2 e menos 2, se tem mais fator de risco, e nas pessoas que já tiveram fratura. Correr um pouquinho, lembrar que a prevenção de fratura, quando a gente trata, a gente busca aumentar a densidade óssea e diminuir o risco de fratura. E existem medidas não farmacológicas que a gente deve estimular em todos os nossos pacientes. Mudança de hábito, a gente falou aqui tabagismo, etilismo e sedentarismo, estimular a prática de exercício. E uma coisa importante é prevenção de queda, né, pessoal? Em geral, o que leva à fratura é trauma. Então, a gente tem que cuidar de todas essas orientações aqui para os nossos pacientes. Exercício de equilíbrio, de fortalecimento muscular e orientar a prevenção de queda, que em geral as pessoas fraturam em casa. Questão da quantidade de cálcio e vitamina D. Quero chamar a atenção aqui, pessoal, que tem uma cultura, uma desinformação em relação à vitamina D. Né? Se vocês pegarem os grandes trials de tratamento de osteoporose, nenhum grande trial, até os mais recentes, deram doses grandes de vitamina D. Muitos nem mediram vitamina D. Vocês nem sabiam, davam só uma dose pequena como está aqui.
Se você dosar, o paciente está bem, deu 19, você não precisa dar mega dose de vitamina D, se deu 19 e a pessoa não tem nenhuma evidência de desnutrição. Basta você ajustar o cálcio e dar uma dose em torno de 1000 unidades de vitamina D. Tá certo? Aqui no hospital, a gente não consegue atender a demanda. Todo ano, nos últimos 5 anos, chega agosto, setembro, acabaram os kits de vitamina D. Porque todo mundo pede para vitamina D. Eu hoje estou cortando quem pede lá queda de cabelo. Tem gente que pede lá vitamina D, queda de cabelo, vitamina D. Tá? Então, preste atenção, vitamina D, se você ajustar a ingestão de cálcio para em torno de 1 a 2 gramas, e dessa dose de vitamina D que está aqui, em torno de 1000 unidades, você está fazendo o que os grandes trials fizeram para tratar a osteoporose. Esses são os medicamentos que a gente dispõe, né? Lembrar que o alendronato está disponível no SUS para a gente distribuir, é uma droga extremamente eficiente. Naqueles pacientes, o alendronato tem um problema da questão da gastrite, esofagite de refluxo, então a opção do bisfosfonato para tratamento endovenoso, a gente tem aqui no hospital também, né? Para aqueles pacientes que não podem usar. Dessas drogas, do grupo dos bisfosfonato, o único que não se mostrou eficiente com relação à prevenção de fratura de quadril foi o bandronato. Os outros 3 são efetivos. O haloxifeno é uma droga que tem uma potência menor, mas é interessante quando a mulher tem história familiar de câncer de mama, porque tem uma certa prevenção. A calcintonina hoje praticamente não se usa, é bem menos eficiente que as demais. A terapia de reposição hormonal, não vou falar aqui para vocês sobre isso. E o teriparatide naqueles pacientes é uma droga mais cara, de uso subcutâneo, e que é muito adequado para quem teve fratura de vértebra. Ela é extremamente, tem papel estimulador da formação de osso trabecular. Eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, que essa é uma droga extremamente interessante, o denosumab, que estimula, né, o aumento da massa óssea, e tem também um aspecto positivo, é que poder ser usado em pessoas que têm prejuízo de função renal. É importante a gente chamar a atenção que, diferentemente, né, não sei se a gente falar aqui na aula ou responde pergunta, bisfosfonato, quando a gente usa, o paciente tem uma baixa massa óssea, entrou com bisfosfonato, a gente deu por 3 a 5 anos. Se o paciente melhorou a massa óssea, saiu da osteoporose, veio para a osteopenia, diminuiu o risco, a gente pode fazer, é recomendado que faça as férias da droga, o drug holiday. E aí você para o medicamento por 1, 2 anos, vê se o paciente voltou a perder massa óssea e reintroduz. Esse medicamento, o denosumab, ele é extremamente interessante, e quando você dá, ele é de uso subcutâneo a cada 6 meses. Se você observar a curva de ganho de massa óssea com o alendronato, ela é positiva nos primeiros anos e depois vira um platô. O denosumab, ele faz isso, ó, que o paciente tratou por 7 anos e continuou ganhando massa óssea na coluna vertebral. Isso é extremamente interessante. Agora, o que acontece? Muita gente ouviu essa história do drug holiday e faz isso para toda a droga. Se parar o denosumab, o paciente perde massa óssea. Se você parar o denosumab e não fizer nada, que ele ganhou, ele vai perder rapidamente. E vocês vão ver no outro slide, pessoal, que aumenta muito o risco de fratura. Então, você tem que saber se o denosumab, ou você continua o tempo inteiro, ou você vai dar um outro remédio que vai possibilitar a parada. Mas, por exemplo, esse é um estudo pequeno, que tem apenas 8 pacientes, pessoal. Mas nesse trabalho, o que foi feito? O denosumab vinha sendo dado aqui por 7 anos. No 7º ano, tirou-se o denosumab e deu-se zoledronato, o ácido zoledrônico. O paciente, ó, perdeu massa óssea mesmo assim. Tem um outro estudo com o alendronato, que é uma droga que vocês têm aí no SUS. Se o paciente vinha tomando o denosumab, você quer parar, você pode fazer um período de alendronato, é melhor do que o zoledronato. Então, é mais um erro achar que o zoledronato, por ser mais potente, é melhor do que o denosumab, do que o ácido zoledrônico, quando você vai parar o denosumab. Então, eu queria chamar a atenção de vocês nesse aspecto. Denosumab
entrou, você não pode parar. Se quer parar, uma opção é dar o alendronato em seguida, tá certo? E mais importante, pessoal, quem toma denosumab para, que está se vendo que as pessoas, eu mostrei ali perdendo massa óssea e aqui mais fratura. Então, paciente que está em uso de denosumab, que tem osteoporose, ganhou massa óssea, está ótimo, vamos parar. Não pode, pessoal. Tá? É quase como um tratamento de hipertensão, de diabetes. No conhecimento de hoje, vocês têm que continuar o denosumab ou fazer uma outra coisa que mais tarde leve à parada do remédio. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade, estou à disposição, e lembrar vocês e convidá-los, quem quiser participar do Bradur, vai ser em outubro em São Paulo. Obrigado.